E agora já vem com imagem, chama com áudio e vídeo o repórter Caio Rocha. O quanto você usa a internet? Meia hora por dia? Uma hora? Um dia inteiro? Para se distrair? Ou para se posicionar sobre as coisas? No mundo onde cada vez está mais difícil encontrar um espaço, a internet democratiza tudo isso. E se da noite para o dia, assim, na velocidade de um clique, mudassem todas as regras e a internet passasse a ser controlada, e o que é pior, sem que as regras sejam claras? Na calada da noite, na quinta-feira passada, a Câmara deu um jeito de colocar uma censura no meio do texto da reforma política. E a proposta já tinha sido votada e aprovada. A intenção era fazer com que sites como o Facebook e o Twitter tirassem até 24 horas todo o conteúdo que fosse denunciado como disseminação de informação falsa, discurso de ódio ou então uma ofensa a um partido político ou a um candidato, sem a necessidade de antes ter que passar por um juiz. O dono da ideia era o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que sugeriu, mas voltou atrás na sexta-feira. Eu pedi agora ao presidente Michel Temer que vete a emenda apresentada de minha autoria, para que a gente possa apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados e fazer um grande debate. O deputado queria impedir que perfis falsos disseminassem qualquer notícia falsa, sem que ninguém fosse punido. Mas acabou confundindo fake news com um perfil fake. Quando percebeu o erro, jogou para a população dizendo que as pessoas não souberam interpretar o que ele quis dizer. A proposta foi vetada pelo presidente, mas abriu precedente para discussão agora. O professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da FG Direito do Rio, Pablo Cerdeira, sabe bem disso. Mas a gente tem que continuar atento, porque enquanto a legislação enquanto se tentar continuar aplicando a legislação que a gente tem de meios de comunicação tradicional para a internet, a gente vai ter esse tipo de conflito, a gente vai ter esse tipo de incompatibilidade. Bem na hora que o choque das ideias entre os dois lados ideológicos anda tão quente. Tentar interromper os diálogos não ia acrescentar em nada ao debate. Pelo contrário, só empobreceria ainda mais a discussão. Pelo menos é o que pensam muitos sociólogos e filósofos, como Luiz Felipe Pondé. Não que não existam absurdos nas redes sociais. Existe o tempo inteiro. A ferramenta é incontrolável. Precisa ensinar a esses deputados que, além de não aprontar como eles aprontam, eles precisam aprender um pouco o mundo contemporâneo que eles vivem. Colocar freio no que se diz na internet é uma discussão que não é de hoje. Mas não é tão fácil quanto parece. O advogado Fabrício Alves, que é especialista em direito digital, explica o porquê. Nós temos casos, por exemplo, como a Tailândia, em que é proibido falar mal do rei, Turquia, em que você não pode falar mal do fundador do Estado moderno turco. Censurar qualquer opinião sobre política que possa ser ofensiva a um candidato na internet é praticamente censurar o conteúdo todo. Seria o fim dos posts, o fim dos vídeos, o fim dos memes. Mas em meio a essa discussão, uma pergunta acabou ficando sem resposta. E quem censura tudo aquilo que constrange o eleitor? Lembra-se que na semana passada nós temos aqui que seria vetado. E foi, né? Porque é um absurdo. O segundo absurdo é o deputado propor emenda e ele propor depois a supressão. É inacreditável. Não quero mais. Não quero mais. Quer dizer, é inacreditável. Quando criança era não brinco mais. Não brinco mais. Aí ficou de mal, né? Aí ele propõe, sai um negócio, depois ele volta atrás. Ele não sabe nada do que ele tá... Evidenciando um profundo desconhecimento do que é fake news e usuário e perfil fake na internet. Porque então... o medo do... E veja só, o medo dos parlamentares, sobretudo desse que propôs a emenda, não é nem a notícia falsa, mas os usuários que têm perfis falsos da internet. Sim. Então ele não sabe sobre o que ele pretende legislar. Agora, registra aí, Áureo, Solidariedade, ele vai ser reeleito em 2018. Registrem. Infelizmente é assim, porque o eleitor do Áureo sequer acompanha a atividade parlamentar do Áureo, né? E ele vai ser reeleito e a vida segue.